Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que bom, nós tivemos ontem um derramamento profético lá no nosso templo novo, que está quase pronto, e foi uma grande bênção. Se você não foi, eu digo, você perdeu alguma coisa, então você deveria ter ido. Então no próximo, esteja presente, é o último sábado do mês, às 8 da manhã, jejum, oração e palavras proféticas, um derramamento verdadeiramente da parte de Deus, que traz instruções, direções e correções para a nossa vida. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Eu estou inclinado em meu coração de falar algo antes de nós começarmos a ministração dessa manhã. Estou aqui pedindo ao Espírito Santo se eu devo, se eu não devo, porque é muito bom ouvir do Espírito aquilo que Ele quer falar. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, não vou ministrar lá. Mas eu quero trazer uma entrada, para depois nós trazermos o prato principal. E se o Espírito Santo quiser, uma sobremesa bem gostosa no final, desde que não tenha açúcar nem glúten, ok? Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para eles serem escravos. Você já percebe que o homem de Deus, servo do profeta, morreu e não entesourou para os filhos. É uma advertência. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Eu gosto disso. Primeiro ele diz: o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E depois ele diz: o que é que você tem em casa? Porque muitas vezes nós não valorizamos as coisas que nós temos em casa. Sempre nós estamos pensando que o que nós temos é muito pouco. E muitas vezes estamos reclamando daquilo que temos. E Eliseu, ele foi exatamente naquela parte onde a mulher diz: tua serva não tem nada. Pensando bem, uma botija com um pouco de azeite. Então ela tinha alguma coisa. Então ele disse: vai, pede vasilhas emprestadas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então ela entra, fecha a porta sobre... Então ele disse: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela aos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas eles lhe responderam: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Então não era pouca coisa, era muita coisa. Mas o que eu quero dizer com isso, nessa primeira introdução para nós nessa manhã? Eu acredito que Deus vai nos falar ao coração. O azeite que se multiplicou, ele não veio dos vasos de fora. O azeite que se multiplicou não veio dos vasos de fora. O azeite que se multiplicou já estava no vaso de casa. E muitas vezes nós achamos que Deus só usa vasos de fora. A prova disso é que quando nós fazemos um evento que anunciamos o nome, as pessoas vêm.
Mas a unção para a multiplicação já estava naquilo que ela tinha. Não obstante ela não ter a percepção do que tinha. Porque muitas vezes nós temos alguma coisa e não temos a percepção de quão valoroso é o que nós temos. E o que o vaso de fora traz como ensinamento para nós nesse primeiro momento da mensagem? Porque esse vaso tem que trazer um ensinamento. O vaso de fora, ele serve para acrescentar. Quando o vaso de fora vem, ele acrescenta o que já temos em casa. O vaso de fora acrescenta, mas a unção, a essência para o milagre já está em casa. Então o azeite que multiplicou não veio de fora, ele já estava. Mas era tão pouco que não havia uma valorização. Se hoje o profeta estivesse aqui e fizesse a mesma pergunta, se você indagasse a ele por uma situação que você esteja passando, e ele perguntasse: o que eu posso fazer por você? E em seguida ele perguntasse: o que você tem em casa? O que você diria para ele? Então que fique decretado nessa manhã que os vasos de fora são importantíssimos, mas eles só acrescentam, porque o verdadeiro milagre está no vaso que está em casa. Quero concluir dizendo: você é esse vaso da casa, cujo milagre já está dentro de você. Agora é bom que venham os vasos de fora, para compartilharem com você da unção que você tem, e eles possam acrescentar na sua vida, e você também acrescente na vida deles, em nome de Jesus. E eu espero que você receba essa palavra com alegria no seu coração. Aleluia. E por que eu digo isso? As pessoas sempre dizem isso, e eu percebo também, sem nenhum orgulho disso, porque tudo é dele e tudo é para ele. E a misericórdia dele é que tem nos feito ficar em pé durante tantos anos. É que todas as vezes que eu vou aos Estados Unidos e volto, sempre lá Deus me fala alguma coisa para que eu traga para a igreja quando chego. Estivemos lá semana passada e lá Deus falou muito forte ao meu coração sobre coisas que irão acontecer em uma temporada que vai se abrir, que eu acredito que essa temporada está se abrindo hoje, sobre nós. Se você está aqui, você precisa pegar isso. E eu trouxe essa palavra, sem essa introdução que falei para vocês hoje na terça-feira, mas eu sei que na terça-feira muitas pessoas estudam, trabalham, não podem estar. E eu pretendo trazê-la novamente, porque nós precisamos aproveitar o máximo daquilo que Deus tem para um tempo que nós vamos viver. Você pode pensar e tem direito de dizer: poxa vida, o pastor está falando de mais um tempo novo, mais um tempo novo, mais um tempo novo. É um direito que você tem. Porém, para mim, é tão relevante quanto o ar que eu estou respirando agora. Mas para poder começar isso, eu vou te contar uma história bem interessante. Muitas vezes, quando vem uma frase, nos nossos momentos de oração, e nós falamos aquela frase para nós mesmos, e ela toma vida dentro de nós e começa a gerar coisas. Quando nós falamos, algumas pessoas pensam que é apenas uma frase de efeito, coisas de pregador. Mas quando Deus traz sobre a sua vida a unção profética, e Ele cria dentro de você estruturas de palavras que você deve começar a trabalhar na sua vida e levar a outros para trabalharem, certamente haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança. E como nós sabemos que é algo de Deus? Pela intimidade que temos com Ele. Quando Deus me falou sobre... Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem em 2017, dentro de um avião, quando eu estava voltando dos Estados Unidos. E eu trouxe isso para a igreja.
eu comecei a ver profecias que estavam quietas, não por causa de Deus, mas por causa do nosso posicionamento nele. E eu comecei a ver essas profecias em movimento, em ebulição, acontecendo na minha vida e na vida de muitas pessoas da congregação. E eu sei que existem coisas que Deus nos dá para falar, que elas têm um prazo de validade, elas são para uma temporada. Mas existem coisas que se tornarão perpétuas, elas vão fazer parte da nossa vida no cotidiano. E nós temos que ter o discernimento do que é para uma temporada e do que é aquilo que vai ficar na minha vida, para que eu possa alimentar isso. O oxigênio é uma coisa que não pode faltar na minha vida nunca, então eu tenho que me alimentar dele. Mas uma roupa é para uma temporada. Então existem coisas que vão nos acompanhar em nossa jornada de fé sempre. E eu fui inclinado o meu espírito, no mês passado, a algo que chegou no meu coração. E eu comecei a dizer, eu estou vivendo do favor de Deus. Eu estou vivendo do favor de Deus. E eu comecei a falar isso aqui na igreja. E muitas pessoas pegaram isso e começaram a dizer, eu estou vivendo do favor de Deus. E eu expliquei que viver do favor de Deus, e o que é o favor de Deus, é algo que muitas vezes não depende de mim, não é meritório, são coisas que Deus faz e que o homem carnal jamais vai entender. Viver no favor de Deus é ter portas abertas para a direita, para a esquerda, na frente e atrás, portas que você nem tem chave, mas é um favor de Deus, é algo da graça de Deus que Ele quer derramar sobre o seu povo. E eu comecei a ministrar e a falar sobre vivendo do favor de Deus. Lá no início pareceu apenas uma frase, mas eu comecei a declarar, e outras pessoas também. E aí eu estava no banho e minha esposa sempre leva o celular para o banheiro. Não é bom porque o chuveiro quente ele solta um vapor e isso para o telefone não é uma coisa boa. Bom, mas ela crê para outros, então ela leva e ela ouve músicas, amém. E uma das músicas que ela estava ouvindo era estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante, sobrenatural. Aquilo me chamou a atenção porque a frase estava dentro de mim. E aí eu descobri que era a filha do pastor Eliezer, Emily, que compôs essa música, e ela estava cantando, uma música belíssima, nós cantamos aqui. Então eu, atendendo a uma inspiração dela de convidar o pastor Eliezer para estar conosco no dia 1º de maio, eu trouxe e pedi que a banda viesse exatamente para cantar essa música. Estamos vivendo o favor de Deus. E desde então, eu tenho visto esse favor de Deus. Então são comandos que às vezes vêm ao nosso coração e são comandos espirituais. E esses comandos, quando trabalhados, eles se tornam portas para o sobrenatural. Nós só temos que pegar isso. Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo no favor de Deus, bênçãos mais e mais e graça abundante. Mas não é obrigado todos acreditarem e todos declararem. Eu estive nos Estados Unidos e quando recebi, já falei lá, eles começaram e eu tenho ouvido testemunhos. Então eu vou contar a história. Havia uma família de 5 pessoas. O pai não acreditava muito na Bíblia, a mãe também não, as irmãs também não. Só uma criança de 13 anos acreditava na Bíblia. E ele sempre pedia ao pai para ir na escola dominical, a escola bíblica dominical. O pai relutava, mas começou a deixá-lo aí. E um certo dia ele foi e voltou muito feliz e o pai perguntou, e aí, um pouco de deboche, o que você aprendeu? Esse pai aprendeu uma história fantástica. Disse, qual? Como foi que Moisés venceu os egípcios? Como foi que ele venceu? Os hebreus estavam caminhando com Moisés e os egípcios atrás. Eles estavam já chegando perto, o povo começou a ficar com medo. Aí Moisés ligou para a base aérea
E disse: tem alguns engenheiros aí, estrategistas, que possam construir uma ponte flutuante no oceano? A base era disse: nós temos 4. Ele disse: manda os 4. Os 4 vieram de helicóptero, pararam onde Moisés estava, na beira do mar, construíram uma ponte flutuante. Os hebreus passaram a salvo. De repente os egípcios chegam, começam a subir na ponte. Moisés liga novamente para a base aérea e diz assim: manda aí uns torpedeiros para mim. Vieram 6 aviões carregados de bomba, destruíram a ponte flutuante, os egípcios, e foi assim que Moisés venceu a batalha. O pai olhou para ele e disse: que história é essa? Ele disse: pai, se eu te contasse a verdade, tu não ia acreditar. Então é melhor que eu te conte uma história fictícia, porque os homens creem mais em coisas fictícias do que aquilo que a palavra de Deus diz há milhões de anos. Nessa manhã você tem a oportunidade de crer naquilo que o Espírito Santo vai trazer para o seu coração, ou simplesmente achar que é uma ficção científica. Você decide. Muito bem, vamos lá. Hoje pela manhã eu vou fazer uma declaração com vocês, aqueles que quiserem. E essa declaração será: nós estamos entrando numa temporada de barcos afundando de tão cheios de peixes. Cinco amém, 10 glória a Deus, 3 aleluias. Já é suficiente, já é suficiente. Mas eu vou repetir novamente. Nós estamos entrando numa temporada de barcos afundando de tantos peixes. Mas pastor, que temporada é essa que o barco está afundando? Bem, eu vou te ensinar como você não deixar ele afundar. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então o que temos que fazer para não deixar que esse barco afunde? Isso para mim já se tornou uma verdade relevante, e eu acredito que é uma janela que está sendo aberta nesse tempo, de tantas dificuldades, de tanto sofrimento de muitas pessoas. E Deus sempre chega com o escape. Deus sempre chega com o escape. Muito bem. Vou pedir para que você abra um texto comigo. Lucas capítulo 5, por favor. Se possível, abra, para que você usufrua daquilo que a palavra vai dizer para você. Bem-aventurados que ouvem e leem. Lucas 5, de 1 a 11, eu vou ler na TPT, talvez tenha algumas frases diferentes, mas o contexto e a essência é a mesma. Em certa ocasião, Jesus estava pregando para uma multidão à margem do lago da Galileia. Havia uma grande multidão de pessoas empurrando para se aproximar de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele notou 2 barcos de pesca à beira d'água, com os pescadores por perto, lavando suas redes. Jesus subiu ao barco de Simão Pedro e pediu-lhe: deixa-me usar o teu barco. Empurre-o para uma curta distância da costa, para que eu possa falar a essa multidão. Jesus sentou-se e ensinou no barco. Quando terminou, disse a Pedro: agora, reme para as águas profundas para lançar suas redes, e você terá uma grande pesca. Mestre, replicou Pedro, acabamos de voltar da pesca a noite toda e não pescamos nada. Mas se insiste, sairemos de novo e lançaremos as nossas redes por causa da tua palavra. Jogaram as redes. Diga: jogaram as redes. E quando puxaram as redes, ficaram chocados ao ver grande multidão de peixes,
tanto que suas redes estavam prestes a estourar, romper-se, rasgar-se. Eles acenaram para os seus sócios de negócios do outro barco, pedindo ajuda. Eles acabaram enchendo completamente os 2 barcos com peixes, até que seus barcos começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, se espantou com um grande milagre, ajoelhou-se aos pés de Jesus, lhe implorou: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Simão Pedro e os outros pescadores, incluindo os seus sócios de pesca, Jacó e João, filhos de Zebedeu, ficaram impressionados com a pesca milagrosa. Jesus respondeu: não ceda ao medo, Pedro. De agora em diante você será um pescador de homens, para levar a eles a salvação. Refletindo sobre as palavras de Jesus, puxaram os barcos para a margem, deixaram tudo para seguir Jesus. É bem interessante notar, porque Jesus encontra eles à beira-mar lavando as redes. Isso quer dizer que a temporada de pesca tinha encerrado naquele dia. Pedro pensava que Jesus não sabia dos fatos. Mas Jesus pede para entrar no seu barco e mais um pouco à frente, para que ele pudesse falar às multidões, porque o vento ficaria a favor. E Pedro cede o barco. Com certeza havia muita tristeza no semblante de Pedro e do colega que estava com ele, porque a pescaria para Pedro simbolizava meios financeiros para suprir todas as necessidades. E naquele dia, o sindicato dos pescadores não ia ter sua remuneração, nem Pedro poderia pagar suas dívidas e nem os seus sócios também. Mas Jesus sempre chega na hora certa. E se Ele está chegando nesse momento, porque eu falo de uma temporada que nós vamos viver, é porque Ele sabe que existem pessoas que precisam de uma grande pesca. Talvez a sua grande pesca seja na área de finanças, talvez seja na área de cura, talvez seja uma promoção que você precisa, e quantas coisas nós poderíamos enumerar, mas não vamos fazer isso para ganhar mais tempo naquilo que Deus tem para nós. O que esse texto me diz é que esse encontro de Pedro com Jesus leva Pedro a encontrar o seu senso profético de destino. Quando a coisa começa, Pedro está dizendo: mestre, eu entendo de pesca, não pesquei nada, a nossa situação é bem difícil. Mas o texto termina dizendo que Pedro deixou os barcos cheios de peixe e segue a Jesus. O que era relevante no início de toda a conversa, no final dela, ao encontrar-se consigo mesmo, já era irrelevante. Todas aquelas coisas que são bem relevantes para nós, quando nós nos encontramos com Jesus, elas passam a ser nada. Mas para que essa compreensão exista, ela começa no momento que o coração de Pedro se declina para as palavras de Jesus Cristo. Eu sei que não foi naquele momento, mas era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu quero o teu coração, você precisa entregar-se a mim. Mas como ele encontrou o seu senso profético de destino, é como se aquele já existisse no hoje, que existiria amanhã, quando Jesus é ressurreto e encontra-os fechados. Porque o profeta sempre antevê as coisas que virão. Seria mais ou menos assim o nascer de novo, por exemplo. O nascer de novo leva o homem a um arrependimento profundo. E quando sabemos que houve um arrependimento profundo, uma mudança de atitudes e de jornada, o novo nascimento precisa ser
aquele milagre que Jesus fez no casamento de Caná é quando uma substância se transforma em outra substância milagrosamente. É como que a água, apenas o H2O, se transforma em vinho, e no melhor vinho, com todos os nutrientes que ele possa ter. Isso é o novo nascimento. Se o novo nascimento não é assim, se eu era água e não me transformei no melhor vinho, não houve mudança de vida. E eu continuo sendo a mesma pessoa de antes, com os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas lutas, as mesmas conjecturações, as mesmas deficiências. Isso passa tão profundo pelo coração de Pedro que no início ele queria peixe, mas no final da história os peixes já não lhe supriam mais, e ele os deixa e segue a Jesus. Bem, nós sabemos que durante a caminhada, a jornada de fé de Pedro, seu coração se desviou em algumas vezes do seu senso profético de destino. Ele falou e fez coisas que nunca deveria ter feito. E isso aconteceu porque Pedro perdeu a sua força de executar o distanciamento espiritual das coisas naturais. Quando você perde a compreensão do distanciamento, do que não é correto para a sua vida, e você tem que dar distância a isso e dar um limite a ele. Quando você não tem esse senso sobre você, o mal se aproxima, ele te toca e te absolve. O que Pedro passou e sofreu foi simplesmente porque ele deixou de executar a força do distanciamento espiritual e deixou que as coisas irrelevantes tomassem o lugar das relevantes, e ele foi contaminado. E ele viveu um processo de queda. A temporada que ele deveria viver, a mais extraordinária possível, ele perdeu, que era a entrega do Filho de Deus a favor dele, numa cruz. Nesse momento ele estava à parte e escondido. Mas eu me lembro de outro homem que na sua caminhada de fé, esse homem era Davi. Escute isso. Em um certo momento, ele ganhou a cabeça de rei e perdeu o coração de pastor. Ele tinha uma coroa na cabeça, mas o seu coração não pensava mais em ovelhas. Esse é o mesmo Davi que um dia lutou com um urso para livrar uma ovelha. Lutou com um leão para livrar uma ovelha. Agora ele tem cabeça de rei, mas não tem coração de pastor. E por que eu posso te dizer isso e te provar biblicamente? Não obstante essas situações que Pedro e Davi passou, Deus nunca os abandonou. E se Deus está nos trazendo uma palavra como essa, é porque Ele está querendo nos trazer para perto, para que nós possamos nos alinhar e não perder a temporada. Sabe,
A nossa religiosidade ou a nossa cultura muitas vezes nos leva a situações e elas não são tão ruins assim. Eu lembro que todos os anos, eu e minha esposa, nas situações mais adversas ou nas melhores situações, nós encontramos tantas pessoas que nos ajudaram. E como eu tenho gratidão por pessoas que nos ajudaram. Hoje mesmo eu estou vendo ali um casal de Campina Grande que nos ajudaram muito. Nós sempre oramos por essas pessoas. Eles não sabem, mas nós oramos. E num tempo desse de vida, uma certa noite, nós decidimos que nós não romperíamos ano acordado. Vamos dormir. Talvez ela nem lembre disso. Estávamos na casa da mãe dela, em João Pessoa. E acho que umas 10 da noite, todo mundo se preparando para aquilo outro, nós deitamos e fomos dormir. E amanhecemos o dia. Mas parece que faltava uma coisa. Não é que faltava, mas parece que faltava. Porque nós não vimos a euforia das pessoas, nós também não ficamos eufóricos com um ano novo que chega, nós sabemos o que significa isso. Você entende? São coisas bem interessantes que às vezes fazem parte da nossa vida, não é muito relevante, mas fazem parte. E às vezes nós perdemos exatamente por quê? Porque perdemos o coração. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Agora a minha pergunta é, quantos gostariam nessa manhã de entrar comigo nessa temporada? Porque terça-feira eu disse, nós estamos prestes. Nós estamos prestes. E você diz, com que autoridade? Eu te mostro. A mulher fez um quartinho para Eliseu. Deus não falou para Eliseu que ela não tinha filhos. Deus não falou para Eliseu que ele deveria orar para que ela tivesse um filho. Não, Eliseu perguntou a Geazi, Geazi, tudo bem que essa mulher está fazendo comigo, nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Você ouviu isso? Tudo bem que nós estamos recebendo dessa pessoa, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Tudo bem. Se tivesse um eco aqui, ficava bonito. Tudo bem, que nós fizemos a esta mulher, o que essa mulher está fazendo conosco, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Eu vou repetir. Geazi, o que essa mulher precisa? Senhor, ela não tem filho. O marido dela é velho. Então, Geazi, nós precisamos fazer alguma coisa por essa mulher, porque todo bem que essa mulher tem nos feito, nós temos que fazer alguma coisa por ela. Chame ela. E a mulher veio. Deus não falou com o profeta. O profeta falou com a autoridade que Deus tinha dado pela unção que tinha na vida dele. Daqui a um ano, você terá um filho nos seus braços. Mas, por favor, não me engane. É como se ele dissesse, eu já sofri com isso. Eu já tive muitos abortos. Eu nunca consegui um filho. Por favor, não me engane. Não minta para mim, profeta. Ele disse, não. Eu entendo o seu sofrimento. As ondas da sua vida não estão indo para outros oceanos, elas estão vindo sobre você e a dor é grande. Se você não quer nada que eu fale com o rei sobre você, ou com os príncipes, ou com os oficiais, eu vou te dizer, daqui a um ano você terá um filho. E com um ano aconteceu. Então eu estou te dizendo nessa manhã, nós vamos entrar agora numa temporada de barcos afundando de tanto peixe. Agora perceba o que foi que Pedro fez. Quando os barcos começaram a afundar, o que ele fez? Ele chamou pessoas. Ei, se você não chamar pessoas, não convidar pessoas para festejar com você a sua grande pesca, o seu barco afunda e você perde. É uma temporada de receber
e dar. Lá na cruz, tinha outra cena. Tinha duas mulheres. Uma se chamava Maria Madalena. Aquela que tinha 7 demônios e Jesus a libertou. Essa mulher representava o amor necessitado. O amor que precisava. Mas tinha uma outra mulher, que era Maria, a mãe de Jesus, que representava o amor que dá. O amor que deu. Essa temporada é uma temporada de amor, onde nós vamos colher com fartura, suprir nossas necessidades. Eu vejo novos empreendimentos, eu vejo coisas maiores vindo. E eu tenho que ser ousado para dizer isso num tempo difícil. Mas foi num tempo difícil que Isaac colheu 100 por 1 e ficou rico em 1 ano. Simplesmente por uma questão de obediência ao que Deus tinha falado com ele. E eu quero ser obediente a Deus, por aquilo que Deus está me dizendo desde semana retrasada nos Estados Unidos. Você vai entrar numa temporada de barcos afundando de tão cheios de peixes. Porém, convide pessoas, abençoe pessoas para estarem colhendo com você, para que você não perca a pescaria. Mas não esqueça, no final dessa história, a Bíblia diz o seguinte: senão Pedro, incluindo seus sócios de pesca, ficaram impressionados com a pesca. Diga, ficaram impressionados. Você vai ficar impressionado. Há tantas coisas que você tem orado e estão quietas, e graças a Deus, porque a oração não tem prazo de validade. Há tantas coisas que você ouviu e palavras proféticas que ainda não aconteceram. Você vai ficar impressionado. Por favor, você pode dizer: eu vou ficar impressionado. Porém, não esqueça de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Eles ficaram impressionados com aquela pesca milagrosa. E Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim. Eu sou um pecador. Ei, escute isso. Não é tempo de você afastar Deus de você. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis enquanto podeis me achar. É tempo de você buscar. Não é tempo de se afastar dele. Mas pastor, esquece o eu. O homem da cruz arrependeu-se. Em segundos estaria subindo. O outro, em segundos, estaria descendo. Qual é a sua posição hoje? Você quer descer ou você quer subir? As grandes decisões, elas sempre partem do homem. Deus diz faz, e você decide se você faz ou se você não faz. Pedro quis se afastar dele, mas Jesus disse: Simão, não ceda ao medo, não tenha medo. Eu não estou aqui para, a não ser te abençoar com uma grande pesca. Olha o favor de Deus. Quando Jesus estava dizendo: coloque o seu barco em águas profundas, porque você vai pescar muito. O mesmo vento e o mesmo mar que ouviu Jesus dizendo: mar, aquiete-se, vento e pare, é o mesmo mar que está ouvindo, é os mesmos peixes que estão ouvindo Jesus falando. E quando Pedro joga suas redes,
os peixes já estão correndo para dentro dela. Sabe naquele tempo que você se esforça e você fica cansado? Não, esse não vai ser um tempo de cansaço, porque não vai depender de suas forças. Eu pensei que vocês iam ficar mais alegres, mas glória a Deus. O importante é que aconteça com aqueles que vão crer, porque muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão, e onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí o final da história diz: e puxaram os barcos para a margem, cheio de peixes, porém deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Fique de pé para nós orarmos. Está decretado a temporada de barcos afundando, de tão cheios de peixe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, levante sua voz agradecendo a Deus pela palavra que você recebeu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo poder dessa palavra, pela unção dessa palavra, ó Deus, pelas profecias envolvidas nela. E agora, Pai, depois de decretado, eu profetizo os meus irmãos sendo supridos nessa grande pescaria que começa hoje, uma temporada de pesca, para a glória do Teu nome, Senhor. Mas que eles se lembrem do Teu reino, que eles se lembrem dos seus irmãos, que eles se lembrem dos seus familiares, que eles se alegrem com aqueles que se alegrem, que chorem com os que chorarem, mas que nós possamos ser de coração doadores de tudo aquilo que você está para fazer a partir dessa manhã. Eu te oro e te agradeço em o nome de Jesus, e você diz amém. Sente um pouquinho. Teria alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Talvez você não tenha feito essa decisão ainda de entregar-se a Jesus. E é uma manhã propícia para que isso aconteça. Eu não estou te chamando para você se entregar a uma religião. Não, a Jesus Cristo. Ele é o único que pode te levar para a vida eterna. De fato, de um lugar que você já veio e nem sabe. E você roda e um dia tem que ir para lá de volta. Mas sem Ele será impossível. Então, se tiver alguém, e for um homem ou uma mulher de coragem, porque tem certas decisões na nossa vida que tem que ter coragem. Levante-se e venha até aqui à frente, eu quero orar por você, para que a vida de Deus, através de Jesus Cristo, penetre a sua vida, e você comece a ser, a partir de hoje, uma nova criatura, uma nova criação, verdadeiramente um filho. É só vir. Bendito seja o nome do Senhor. Grandes milagres é o poder de Deus sobre nós. Cantem. Bem maior, um novo tempo sobrenatural, portas abertas. Você ainda pode vir se desejar, se juntar a essa pessoa. É o favor de Deus. Venha ser feliz com Jesus Cristo. Será
muito maior do que pensamos. Glória a Deus. É Deus abrindo caminhos. Deus está abrindo os caminhos. E o seu povo prosperando. Glórias ao nome do Senhor. Será maior do que pedimos. Receba isso. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo os caminhos. E o seu povo prosperando. Vamos lá. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Venha mais um pouquinho aqui. Como é o seu nome? Terezinha. Terezinha, eu queria que você fizesse uma confissão. Faça assim com suas mãos e você diga assim: Jesus, nesta manhã eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário e o sangue que foi derramado para que nessa manhã de 28 de maio de 2023 eu tivesse um encontro contigo. Por isso eu te peço, lava-me, me deixa mais alvo que a neve, perdoa todos os meus pecados e me sela para o dia da redenção. A partir de hoje eu sou tua filha e tu és o meu Senhor, e eu vou te seguir até o dia que vou me encontrar contigo nos céus. Pai, muito obrigado por essa vida tão preciosa. Que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Guarda nas tuas mãos, protege-a, que ela tenha um coração aceitável a ti, ensinável, para que teu Espírito Santo possa trabalhar e trazer todo o potencial dos céus sobre a vida dela. Não será mais a mesma pessoa e o teu nome será exaltado e glorificado nela. A nossa oração, Pai, é no nome daquele que está provendo essa salvação agora. É no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se entrega a Jesus Cristo. Nesse momento tem uma festa que você nem sabe o que está acontecendo lá. Aleluia, vocês se alegram. Vão com eles ali conversar um pouco. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Pode sentar.